Fala galera, beleza? Vamos iniciar aí, né? O final do capítulo 4, final da Revolução Francesa, que a gente já vai preparando para entrar no período napoleônico, tá bem? A gente está fechando aí na página 58 e 59, né? O período aqui dos Jacobinos e dos Girondinos, a República Jacobina e o Diretório dos Girondinos. E daí adiante nós vamos ter um golpe de Estado aqui, tá? Que os girondinos vão passar um aperto danado aí, e aí vamos dar início ao período napoleônico, tá bem? Beleza. Então, a República Jacobina, ela aconteceu entre 1792 até 1795. Lembrando que a Revolução Francesa, ela iniciou 3 anos atrás, 3 anos antes de 1792. Começou em 1789, né, a partir da Assembleia Nacional Constituinte. O Jacobi... Só que nós temos o seguinte, né? Na questão da republicana aqui, nós vamos ter três grupos políticos formados na Revolução Francesa. Quando a gente entende isso aqui, a gente entende o que é definido hoje como partido de esquerda, partido de direita, tá? E o partido de centro, o centrão. Hoje a gente vê muito, né, falar aí que o presidente está traçando algumas medidas aí para atrair apoio do centro, da galera do centrão. Quem é a oposição é a galera da esquerda, né? A oposição do governo atual é a esquerda. Mas por que tem esquerda, por que tem direita e por que tem centro? Isso começa aqui na Revolução Francesa, porque os jacobinos, que representavam principalmente os sans-culottes, que eram os trabalhadores, a classe operária, assentavam do lado esquerdo da Assembleia, e os girondinos, que representavam a alta burguesia, que hoje é representado pelos grandes empresários e banqueiros, assentavam do lado direito. E a galera do pântano é a galera do centro, tá? Aí eu vou explicar como é que é isso aqui, ó. Quem são os jacobinos? Os jacobinos eram o grupo político mais radical, eram os radicais, tá? Que representados pela pequena burguesia e pelos sans-culottes. Aí representava o pequeno empresariado, pequena burguesia, a classe operária e, de uma forma ou de outra, o grupo dos camponeses, e que ficavam ao lado esquerdo. Por isso, né, que você tem hoje aquela ideia de que o grupo socialista, né, ou aquele que tem simpatia pelo socialismo, fica à esquerda. E à direita você tem o grupo dos conservadores, que hoje são os conservadores, porém, né, no campo econômico são liberais, que na Revolução Francesa eram representados pelos girondinos. Quem compunha o grupo dos girondinos? A alta burguesia, e que defendia o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário é o voto por renda. Vota quem tem renda. Tá? Aqui os jacobinos defendiam o voto universal, porém masculino. E o grupo do pântano eu coloquei como indefinido, porque esse grupo é flexível. É o grupo que vai estar, né, vai querer estar no poder o tempo todo. Uma hora, se os jacobinos estiverem no poder, eles vão apoiar os jacobinos. Se os girondinos estiverem no poder, eles vão apoiar os girondinos. Hoje no Brasil é como se fosse o MDB, né? O MDB, que é o antigo PMDB, ao mesmo tempo que esteve com Fernando Henrique Cardoso, esteve com Lula. E hoje está com o Bolsonaro. Quer dizer, os caras estão em todas, né? Eles não têm identidade. Eu vejo dessa forma. Assim, é esse grupo aqui do pântano, que é um grupo também que não tem identidade, que está em todas, né? O importante é estar no poder, não importa como, quando e com quem, tá? Então seguimos aí a enfatizar aqui a República dos Jacobinos. Na República dos Jacobinos, nós vamos ter a seguinte sequência. Esse grupo aqui, né, eu já defini lá atrás que era um grupo radical. Tá? Foi um grupo muito violento que gerou uma onda de terror, tá? Uma onda de medo. Esses caras eram tiranos, eram ditadores. A questão da guilhotina foi criada aqui na República Jacobina. E, no entanto, foi a partir da guilhotina que o imperador Luís XVI foi executado. Né? Na última aula eu passei para vocês aí por que Luís XVI foi executado. Temiam que ele pudesse fugir, vamos partir desse pressuposto aí, né? Temiam que ele pudesse fugir e com a fuga, né, no exterior, ele ganhasse o apoio do exterior, que aí o movimento contra-revolucionário ganharia força. Tá? Então resolveram executar o Luís XVI. E esse grupo dos jacobinos aqui é um grupo que, de certa forma, se já leva o nome de república, é um grupo que vai lutar, né,
exageradamente ou violentamente, de forma radical, contra a monarquia absolutista. Eles vão criar duas coisas aqui, o Tribunal Revolucionário e o Comitê de Salvação Pública. O que acontece com isso aí? É isso aqui que vai gerar essa onda de terror, né? Porque esse Comitê de Salvação Pública é como se fosse um grupo secreto que estivesse fiscalizando quem é que estava contra a ideia dos jacobinos, porque quem estivesse contra as ideias dos jacobinos era levado ao Tribunal Revolucionário, onde eram executados na guilhotina, tá? Então você vê que o governo dos jacobinos, que é o grupo de esquerda, é um governo violento, é um governo, né, que vai de alguma forma aí ser semelhante a governos ditatoriais, né? A ditadura soviética, a ditadura militar no Brasil, a ditadura norte-coreana, e assim sucessivamente, a ditadura, né, nazista, fascista também, e assim por diante. Muito bem, aí você vai ter o seguinte, cara, os deputados girondinos acusados de agir contra o povo foram assassinados, nesse contexto aqui. Essa lei do máximo foi feita aí pelos jacobinos pela seguinte forma: uma lei que congelava todos os preços, a fim de evitar a especulação que prejudicava a população. Tá? As forças estrangeiras, ameaças externas aconteciam o tempo todo. Havia sempre ameaça externa que era colocada como um movimento contra-revolucionário. Isso vai acontecer tanto no período jacobino quanto no período girondino. Tá? E aí eu volto a enfatizar o seguinte aqui, ó, que essa onda de terror, né, esse clima de terror, foi criado pelos jacobinos, tendo como liderança o Robespierre, que vocês vão ver aí na página 58, tá? A presença aí do Robespierre na letra A, é o cara de cima aí, tá? E o outro na letra B, o cara de baixo é o Danton. E esses caras aqui, eles vão se desentender num certo momento. Porque vai chegar num certo momento em que, entre os jacobinos Danton e o Herbert, eles vão se desentender. Não é Danton versus Herbert, não. É o Danton e o Herbert que vão se... Corrige aqui, tá? Vou corrigir para vocês aqui. O Danton e o Herbert, eles vão se desentender com o Robespierre. Eles não querem mais esse clima de terror. Eles não querem mais essa tortura, né? Eles queriam que a guilhotina parasse de funcionar. E isso enfraqueceu o movimento. E aproveitando disso, dessa situação, a população vai se opor contra o terror, e aí você vai ter a queda do grupo dos jacobinos, onde nós vamos entrar aí com um golpe de Estado conhecido como golpe de Nove Termidor, tá? E aí então os girondinos ganham força. Os girondinos ganham força e, consequentemente, vão ganhar apoio também do grupo do Pântano. Tá? E assim a gente encerra então o período da República Jacobina. Aí eu entro aqui no Diretório, que é o período dos jacobinos, que foi de 1795 até 99. De 1799 até 1815, eu tenho aí o período napoleônico, tá bem? Vai ser a primeira matéria da apostila 2, o período napoleônico, que vai suceder aqui. O que acontece? No dia 27 de julho de 1794, eu tenho um golpe do Nove Termidor. Robespierre e os outros líderes jacobinos foram guilhotinados. Olha só, né? Eles foram executados por algo criados aqui por eles e que eles utilizaram o bastante. E aí você tem a presença dos girondinos no poder com o apoio do grupo do Pântano, que é a galera do Centrão. Tá? Uma hora estavam com os jacobinos, viram que os jacobinos enfraqueceram, né? Estavam passando do limite, sendo, né, o poder executivo, então eles resolveram apoiar os girondinos, aproveitando aqui as fraquezas ou debilidades dos jacobinos. E aí você vai ter o seguinte, você vai ter um novo grupo no poder, tá? Que vai ser o grupo da burguesia. Aí aquela galera radical que representava a pequena burguesia, os sans-culottes, vai dar espaço aqui para a alta burguesia. Só que essa alta burguesia, ela sofria tanto, né, ameaças internas e ameaças externas. E essa alta burguesia, os girondinos, não estavam dando conta dessas ameaças, né, das manifestações populares e dessa pressão aqui feita pela Áustria, pela Prússia, a Rússia e a Inglaterra.
tá? Que queriam, né, que representavam a força externa antirrevolucionária. E como eles não queriam que a revolução acabasse, como eles não queriam, principalmente a camada burguesa não queria o retorno, né, da monarquia absolutista, eles vão pedir apoio ao exército. E aí eles vão dar espaço ao exército para que o exército dê um golpe de Estado. E aí você tem um golpe do 18 Brumário. E quem é que chega ao poder com apoio do exército? Napoleão Bonaparte. Tá? E aí a Revolução Francesa vai seguir aí na sequência com o período napoleônico. Ok? Atividades de casa, né? Vou reforçar aqui como eu falei nas aulas anteriores. Elas devem ser feitas na apostila. Tá? Vocês vão ter aqui as atividades de ação da página 51 e da página 57, simulando página 55 e página 60, interpretação página 62 e sessão extra página 63. Vou dar um prazo para vocês fazerem essas atividades. Tá? Essa aula será postada sexta-feira agora, né? E já está sendo postada. E quarta-feira eu vou disponibilizar para vocês aí, tá? Junto já com a próxima aula, a correção dessas atividades aqui, como eu fiz anteriormente. Tá bem? Falou, gente. Grande abraço.